Gari 11 ou HGLG 11, qual o melhor fundo imobiliário de tijolo para você investir? Será que o Gari 11 custando menos de R$10 é melhor aí que o HGLG 11? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa aí desses dois FIIs e também fazer uma simulação aí de investimento para ver quanto que você precisa investir em cada um deles para ganhar uma renda passiva de R$2.000 por mês. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do HGLG 11 ou do Gari 11 ou por que não dos dois. E eu já começo aqui o vídeo com os indicadores do Gari 11. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$9,01, é um FII bem acessível, lembrando que ele passou aí para um FII base 10 recentemente. O seu dividend yield é excelente, quase comparado aí com dividend yield de FIIs de papel, é de 11,36%, livres de imposto de renda. O seu P sobre VP está descontado, 0,96. O que isso significa? Que ao comprar uma cota deste FII hoje, você tem 4% aí de desconto. Liquidez média diária de quase 5 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com a liquidez. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 9,8%, quase 10%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente consegue ver que ele teve uma valorização aí bem expressiva a partir ali de abril do ano passado. Lembrando que esse fundo imobiliário ele era o antigo Galg 11. O Galg 11 investia exclusivamente em galpões logísticos. Hoje o Gari 11 investe também em galpões logísticos, como também em imóveis de renda urbana. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, você teria hoje R$1.183,97, reinvestindo os dividendos no Gari 11, desde que ele era Galg 11, é claro. Ele é um fundo imobiliário da gestora Guardian. Eu particularmente gosto bastante aí dessa gestora. De tijolo do segmento híbrido, ele cobra uma taxa de administração de 0,94 até 1% sobre o patrimônio líquido do fundo. A sua vacância está zerada. O que isso significa? Que todos os espaços vagos ali do fundo imobiliário que estão disponíveis para aluguel estão locados. E isso é muito bom, porque um fundo imobiliário de tijolo, ele depende da renda dos aluguéis para viver. Quanto maior for a vacância, pior para o fundo. Ele tem quase 210 mil cotistas, o seu valor justo seria R$9,36, então a gente vê que o valor justo é maior do que o valor que está sendo negociado na Bolsa de Valores, e isso é bom. O seu último rendimento foi de 9 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de R$1,1 bilhão. O seu dividend yield atual é de 11,36%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 12,66%, né? A média é até maior. E a gente consegue ver que a rentabilidade deste fundo imobiliário foi crescendo aí com o passar do tempo, o que é um ponto bem positivo. Lembrando que no mês de julho ele chegou a entregar aí 0,96% de rentabilidade para os seus cotistas, quase 1%. E isso também impacta aqui no pagamento de dividendos. A gente consegue ver que eles são bem previsíveis, bem estáveis e já faz 6 meses consecutivos que ele vem pagando aqui R$9 em dividendos para os seus cotistas. Lembrando que o último pagamento foi efetuado agora no dia 7 de agosto. Comparando aqui a rentabilidade do Gari 11 em relação ao IFIX nos últimos 2 anos, a gente vê que ele supera a rentabilidade do IFIX nesse período. 20% contra 18,25% aí do IFIX. Porém, se a gente coloca em um período maior, nos últimos 5 anos, ele perde aqui para o IFIX, 18% aí do fundo contra 27,4% aí do IFIX. Lembrando que o fundo imobiliário ele foi criado aqui em 2021. Então a gente perde aqui toda essa rentabilidade aqui para trás
em comparação com o IFIX. Atualmente o fundo imobiliário ele conta com 25 imóveis, sendo 8 no estado de São Paulo, 4 na Bahia, no Rio Grande do Sul, Paraíba, Alagoas, Distrito Federal e Rio de Janeiro, 2 ativos em cada estado. E no Pernambuco, Maranhão e Goiás, 1 ativo em cada estado. O Gari 11 ele tem 1% do seu patrimônio líquido em caixa, o que dá um pouco mais de 11 milhões de reais. E aqui a gente consegue ver que o seu patrimônio líquido foi aumentando aqui ao longo do tempo, o que é um ponto positivo aí também para o FII. Então, abrindo aqui o último relatório gerencial referente ao mês de junho de 2024, a gente vê aqui algumas informações gerais aqui do fundo, como por exemplo o número de ativos, 25 imóveis, a sua vacância física e também financeira zeradas, o que é um ponto positivo aí para o FII. O prazo médio aí dos contratos é de 15,1 anos, são contratos atípicos de longo prazo. Aqui o fundo imobiliário ele destaca uma linha do tempo em que ele teve a Assembleia Geral aí dos cotistas convocando para uma votação para ver se eles aprovariam ou não essa mudança do GALG 11 para o Gari 11. Eles aprovaram e o fundo imobiliário passou a ser Gari 11. Em fevereiro teve a venda aí do BRF Salvador, em março teve a transferência de administração, em abril teve a aquisição aí de novos ativos, especialmente aí dos inquilinos do Grupo Mateus e também do Grupo Pão de Açúcar. Foram 21 ativos que o FII conseguiu adquirir com o dinheiro da sua quinta subscrição. Aqui o fundo imobiliário ele mostra aqui de uma maneira bem fácil de você entender como ele era antes, o GALG 11, seu patrimônio era de 500 milhões de reais, eles previam um patrimônio de 1 bilhão de reais e hoje eles contam com um patrimônio de 1,19 bilhão de reais. Eles tinham apenas 5 ativos, eles previam 12 ativos e hoje eles contam com patrimônio de 25 ativos. O prazo médio dos aluguéis eles previam 11 anos e meio, e hoje o prazo médio é de 15,1 anos. Eles previam um aumento aí de até 130 mil cotistas e hoje já passa de 200 mil cotistas. A liquidez média diária também aumentou aqui para 4,9 milhões de reais. Então o fundo imobiliário ele ultrapassou as expectativas aí da gestora. E no mês de junho as suas receitas foram de 4,9 milhões de reais. Suas despesas foram de 3,9 milhões de reais. Ele teve um resultado líquido de 10,9 milhões de reais e ele distribuiu exatamente a mesma coisa para os seus cotistas. E isso é muito bom, gerando resultado por cota e uma distribuição por cota de 9 centavos. Atualmente a alavancagem do fundo é de 23%. Sendo que o que ele tem hoje em caixa daria para cobrir 15 anos aí das obrigações do fundo. É uma alavancagem um pouquinho alta, porém ela bate ali com o vencimento dos contratos que são atípicos. E outra coisa, se os inquilinos eles quiserem sair, eles vão ter que pagar aí todo o valor remanescente dos aluguéis. Então isso dá uma segurança maior para o FII. Aqui a gente pode ver como o fundo imobiliário ele cresceu aqui o seu volume de negociação e também o número de cotistas ao longo do tempo. Ele tem 25 ativos aí na sua carteira, 2 tipos de segmento, segmento de renda urbana e também de logística. Os seus contratos eles são 100% atípicos, a média aí de 15,1 anos. Os seus inquilinos são high grade, ou seja, inquilinos muito bons, e os imóveis estão espalhados em 10 estados do Brasil. 51% aí dos imóveis são de renda urbana e 49% de logística. A maior concentração aí dos ativos por receita fica no Rio Grande do Sul, 28% aí das receitas. Seguido aí de São Paulo, 18% e Pernambuco, 16%. As maiores receitas vêm da BAT, antiga Souza Cruz, 28%, o Grupo Mateus, 27%, Pão de Açúcar, 23%, BRF, 16%, Almanara, 3% e Air Liquide, 2%. Aqui você pode ver todos os imóveis, a localização, o tipo de imóvel,
a tipologia, né, se é de renda urbana ou galpões logísticos, a data de vencimento aí dos seus contratos, a data do reajuste aí dos aluguéis, os indexadores, a maioria aqui é o IPCA, o tipo de contrato, né, todos eles são atípicos, e a participação aí desses imóveis na receita aí do fundo. E aqui você pode ver detalhadamente cada imóvel com foto. Lembrando que eu vou deixar esse relatório gerencial aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. E este é o momento que você vai se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, vai ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar tua independência financeira através dos FIIs. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. E agora vamos aqui para o HGLG11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 160,80. Ele é um pouco menos acessível aí do que o GARI 11. O seu dividend yield está em 8,21%, ou seja, um excelente dividend yield, isso nos últimos 12 meses. Seu P sobre VP está em 1,02%, ou seja, ele está 2% sendo negociado acima do seu preço justo. Ele está um pouquinho caro, mas em FIIs de tijolos tem a valorização ali dos imóveis que conta ao longo do tempo até eles serem reavaliados e reajustados novamente. Então esse P sobre VP em FIIs de tijolos, ele é um pouquinho camuflado, tá? Liquidez média diária de 8,6 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com a liquidez, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 7,6%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ela só vem aumentando aqui ao longo do tempo, o que é um ponto positivo aí para o FII. Em um curto espaço de tempo, ela vem se desvalorizando, mas a gente tem que analisar aí grandes espaços de tempo quando a gente fala de renda variável. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, você teria hoje R$ 1.596,03 investindo os dividendos. Ele é um fundo imobiliário cuja gestora é a Pátria de Tijolo do segmento de galpões logísticos. Ele cobra uma taxa de administração de 0,60% ao ano. Ele não cobra a taxa de performance, que é um ponto positivo. A sua vacância é de 5,80%, bem controlada. Ele tem 476 mil cotistas, quase 500 mil. O seu valor patrimonial por cota é de R$ 157,92. Então a gente vê que é o valor menor do que está sendo negociado na Bolsa de Valores. O seu último rendimento é de R$ 1,10 por cota e seu valor patrimonial é de 5,3 bilhões de reais. Seu dividend yield atual é de 8,21%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 9,02%. E a gente pode ver que a rentabilidade deste FII, tirando aqui esses picos fora da curva, ela é bem estável, sendo que no mês passado, em julho, ele entregou aí 0,69% de rentabilidade para os seus cotistas. E isso também impacta aqui no pagamento de dividendos. A gente vê que ele é bem previsível aqui no pagamento de dividendos, né? R$ 1,10 por cota, tirando aqui, é claro, esses picos fora da curva. E o próximo pagamento vai ser efetuado aí no dia 14 de agosto, também nesse valor. Comparando aqui a rentabilidade do HGLG11 em relação ao IFIX nos últimos 2 anos, a gente vê que ele perde aí para o IFIX. Agora, nos últimos 5 anos, ele ganha aí do IFIX com folga, né? 59% contra 27% do IFIX. E ele tem 25 imóveis aí na sua carteira, sendo 16 em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro e em Pernambuco e Santa Catarina, um ativo em cada estado. Ele tem 3,16% do seu patrimônio em caixa, o que dá um pouco mais aí de 168 milhões de reais. E a gente consegue ver que o patrimônio líquido aqui do FII vem aumentando aqui ao longo do tempo, o que é um ponto positivo aí também. E abrindo aqui o último relatório gerencial disponível até a gravação desse vídeo,
que é de junho de 2024. A gente vê aqui algumas informações gerais aqui do fundo. Por exemplo, sua vacância física, que é de 5,8%, e a vacância financeira, que é de 5,7%, bem controlado. Sua alavancagem, que é de 12%, bem controlado. E o fundo imobiliário no mês de junho teve receitas de 48,7 milhões de reais, despesas de 7,2 milhões de reais, um resultado de 41,5 milhões de reais, e ele distribuiu 37,1 milhões de reais para os seus cotistas, ou seja, ele gerou um resultado maior do que ele conseguiu arrecadar, e isso é muito bom. E a gente vê que o FII ele tem um saldo acumulado de 43 centavos que ele pode distribuir ainda nos próximos rendimentos, assegurando aí esse patamar de R$ 1,10. Aqui você pode ver todos os ativos desse FII, a maior parte se encontra ali no estado de São Paulo. Isso é muito bom para galpões logísticos, porque o estado de São Paulo tem muita gente, então isso acaba facilitando a logística aí desses produtos. Aqui a gente pode ver a evolução da sua vacância física, como veio diminuindo aqui ao longo do tempo, sendo que no ano passado, em julho, estava em 16%. E agora terminou aí junho com 6%. Os seus contratos eles têm uma duração média de 3,9 anos, a maioria vai vencer a partir de 2028, 55% aí dos contratos. E a gente vê que o grande inquilino aí gerando receita para o fundo é o Mercado Livre, 13,3%, seguido aqui da Volkswagen, 12,4%, Electrolux, 4%, Leroy Merlin, 3,9% e Kremer, 13,5% aí das receitas para o FII. 65% dos contratos são típicos, ou seja, de um prazo menor, e 34,4% são contratos atípicos. E o que chama bastante atenção neste FII é a qualidade aqui dos ativos, São ativos aqui de uma excelente qualidade. Aqui você pode ver todos os galpões logísticos, a localização, área bruta alocável, participação, você pode ver que ele tem 100% aí de participação na maioria dos ativos, a vacância e a classificação aqui pela qualidade. Então vamos lá, quanto investir aí no Gari 11 para você ganhar R$ 2.000 por mês de renda passiva? Bom, o primeiro passo é você achar o dividendo por cota, o DPC. Para isso, você vai pegar o preço e multiplicar pelo Dividend Yield, então 9,01 multiplicado aqui por 11,36%, isso vai dar um DPC de R$ 1,02 e fazendo a divisão por 12, que é o número de meses, vai dar uma média aí de 0,08 centavos por mês. O segundo passo é você achar aqui a quantidade de cotas que você precisa ter para receber essa renda passiva de R$ 2.000 por mês. Então a fórmula é a seguinte: renda mensal desejada, que é de R$ 2.000, dividido aqui pelo DPC. Isso vai dar uma quantidade de cotas de 23.448 cotas. O terceiro passo é descobrir o patrimônio investido para você receber essa grana por mês. Então, patrimônio investido igual quantidade de cotas vezes o preço da cota. Isso vai dar um patrimônio investido de R$ 211 mil para você receber esse valor aí do Gari 11 por mês em renda passiva. Já no HGLG11, o processo é o mesmo. Você vai descobrir aqui o DPC, multiplicando aqui o preço pelo Dividend Yield, vai dar aqui R$ 13,20 aqui por ano, e fazendo a divisão por 12, vai dar aí uma média de R$ 1,10 por cota por mês. O segundo passo é achar aqui a quantidade de cotas que você precisa ter, dividindo aqui 2.000, que é o preço que a gente quer ganhar, dividido pelo DPC. Isso vai dar aí um valor de 1.817 cotas que você precisa ter. Terceiro passo é descobrir o valor investido que você precisa colocar no fundo para receber essa grana. Então, o valor investido é igual à quantidade de cotas vezes o preço da cota.
então o valor investido vai ser de pouco mais aí de R$292 mil. Então a gente percebe aqui que no HGLG11 você vai precisar colocar um valor maior do que aqui no GARI 11, que é de R$211 mil. Isso atualmente, né? A gente tem que considerar que a gente está falando de renda variável. E aqui eu fiz uma comparação entre os dois FIIs. Você pode até tirar um print aqui da tela. Lembrando que os dois FIIs são excelentes fundos imobiliários de tijolos. Não é porque um ganhou e outro perdeu ali que um é pior que o outro. A gente está falando aqui de dois gigantes. O GARI 11 está se destacando aí na Bolsa de Valores. É um fundo imobiliário que está chamando muita atenção. Eu, inclusive, sou cotista aí do GARI 11. Do HGLG11, eu considero aí um ótimo FII, porém ainda não sou cotista desse FII. E na sua opinião, qual que é o melhor FII? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FII se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe seu like e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o MXRF11 e calotes financeiros aí no FII. Será que é motivo de preocupação? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.